pergunta que se coloca é como é que eu, no meu dia-a-dia, posso entrar dentro do mistério cristão através de Maria. Essa concepção tão importante, secular, que nos acompanha, ajudou-nos a desenhar, como disse a Carol, milimetricamente, aquilo que nós vos queremos apresentar. E agora nós apresentamos para vocês o projeto Stellarium Mariae. Stellarium Mariae. Professor. Exatamente. Então nós agora vamos ver um pouco daquilo que é a origem do Stellarium. Vocês sabem que eu gosto de explicar as coisas a partir do segundo século, não é? A partir das fontes desde sempre, ou a partir de Adão e Eva. Então eu vou-vos mostrar agora, momentaneamente vai aparecer na câmara um PowerPoint, depois aparece o PowerPoint, mas a minha voz será contínua na explicação. Ora, primeiro ponto, Stellarium Mariae. Ora, o Stellarium Mariae nasce com uma obra de um frade franciscano que vinha da Hungria de 1496, ainda o Brasil não tinha sido descoberto e as Américas tinham 4 anos de descobrimento, e um frade franciscano decidiu criar um método, vamos lhe chamar bastante mariológico, se quisermos, mariano, porque a palavra mariologia ainda não existia, e ele decide criar este método. E de que forma é que ele cria este método? O que é que ele decide? Decide pegar na imagem da mulher do Apocalipse 12, com as 12 estrelas, criar uma obra que toque os mistérios cristãos. Estamos a ouvir quase a coroa do Rosário a acontecer. E ao tocar este mistério cristão, acontece uma coisa extraordinária. Conseguiu criar uma obra que conheceu 17 reedições, estamos a falar antes do 1500, e essa obra, Stellarium Coronae Maria Virginis, foi a obra principal da catequização da Hungria XV, no século XVI e no século XVII. Ora, exatamente essa obra era composta, com as 12 estrelas, por 12 temas que nos parecem marianos, mas que no fundo tocam a profundidade do mistério cristão. Então, os 12 temas que ele utilizou foi a Anunciação, a Encarnação, a Visitação, a Purificação. Todas estas já estamos dentro das festas marianas que hoje temos. A Imaculada Conceição, ainda antes de ter sido proclamado o dogma, a Natividade, o nome de Jesus, a vida virtuosa de Maria, era um tema bastante recorrente, a prática das virtudes, a superioridade moral da Virgem Maria, a perpétua virgindade de Maria, a caridade como a principal das virtudes teologais da fé, esperança e caridade, a Assunção e, por fim, o culto a Maria. Ora, tomando esta forma, tomando este molde de mistagogia, não é? De nos conduzir a esta pedagogia do mistério, o que é que nós preparamos? Preparamos algo completamente readaptado para o terceiro milénio, que certamente o vai surpreender. Porquê? Oh Daniel, não existem compêndios de Mariologia? Claro que existem. Não existem compêndios de Mariologia que contam centenas de páginas? Claro que existem. Mas o problema é que são herança ainda da época manualística, ou seja, daquela época escolástica que chega até o Vaticano II, e normalmente não partem da obra da salvação. Vamos ver o que é que isso significa. Eu hoje falava com a professora Rita, afinava os últimos parafusos em relação ao Stellarium, que vai ser um curso multiprofessor, e falávamos em relação a este problema. Reparem, normalmente nós enunciamos verdades. Maria é assunta, Maria é imaculada, Maria é perpetuamente virgem, Maria é Mãe de Deus. Depois descrevemos essas verdades com alguns versículos bíblicos da patrística, do magistério, e depois qual é essa aplicação das verdades à nossa vida. Então, normalmente, este esquema muito escolástico, normalmente, o que é que faz? Começa por uns capítulos sobre Mariologia Bíblica, infelizmente muito breves, depois fala de algumas afirmações conciliares, do ponto de vista dogmático mariano, depois enuncia os 4 dogmas e repropõe
Temas como a corredenção, temas como a cooperação de Maria na obra da salvação, temas como a realeza de Maria e, por fim, termina sempre a dizer quais são as festas marianas. Ora, nós decidimos fazer qualquer coisa de inovador. Querem ver? Fiquem connosco. Nós vamos fazer 12 capítulos, ou seja, as 12 estrelas, e vamos fazer isto de tal forma que ninguém fica para trás. Oh Daniel, muito bem, mas se alguém entrar agora, como é que faz depois a acompanhar? Querem ver os temas? Vamos começar com a primeira estrela, que é Maria na Palavra de Deus. Quem esteve connosco, quem fez connosco os cursos de Mariologia Bíblica, viu que, afinal, sobre Maria, a Escritura não fala assim tão pouco. E esta primeira estrela, esta base bíblica, esta base comum, vai ser a porta de entrada para o Stellarium. E esta porta de entrada no Stellarium vai nos conduzir, eu vou-vos fazer agora todo o percurso do Stellarium, vai nos conduzir, depois do primeiro módulo, vai nos conduzir ao segundo. Então, entender não só Maria, não só os textos que na Sagrada Escritura se referem a Maria como se depois de 2000 anos fosse limpos, isentos, descontextualizados acerca da Mariologia, mas começar já em Atos 1,14, na comunidade de Pentecostes, e nós que celebramos Pentecostes há tão pouco tempo atrás, começar com aquela mulher, a Mãe Maria, Mãe de Jesus, no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos, e a forma como tudo isso foi conduzido, foi compreendido, até chegar ao ano 431, no Concílio de Éfeso, onde se faz a afirmação que todos nós conhecemos de Santa Maria, Mãe de Deus. Ora, passando para a primeira estrela, nós vamos ter o quê? Vamos continuar a acompanhar a contextualização, vamos acompanhar um momento crucial na Europa, que foi a queda do Império Romano e, consequentemente, a reforma de Gregório VII, a quem nós atribuímos o canto gregoriano, que se chama a partir deste Gregório. Ora, nisso nós vamos ter que ver pessoas tão famosas como um próprio. A reforma gregoriana vai dar um imprinting à Igreja, um ritmo à Igreja, que nós vamos, e inclusive o missal romano, que nós vamos conservar até quando? Até o Concílio Vaticano II. Portanto, se nós acreditamos naquilo que rezamos e rezamos naquilo que acreditamos, começamos aqui a ver como as coisas alteraram. Desde a Reforma Gregoriana, estamos a falar no século XI, vamos até um dos principais concílios da Igreja, estamos a ouvir São Roberto Bellarmino, estamos a ouvir São Filippo Neri, estamos a ouvir Santa Catarina de Siena, estamos a ouvir Santa Brígida, estamos com uma série de autores de uma Mariologia medieval que tende a chegar ao seu fim, a entrarmos na época moderna, já no século XVI, do Concílio de Trento, em 1563, e então, no horizonte da Contra-Reforma, portanto, temos a Reforma Protestante que o precede, temos a Contra-Reforma, nós entramos dentro da Quinta Estrela. Ora, a Quinta Estrela vai nos levar até uma data significativa, 1958. Ora, esta data vamos estar na aurora do Concílio Vaticano II. Claro que nós fazemos, cada um dos módulos terá 12 aulas, são saltos mortais, é verdade, mas ao mesmo tempo vai-nos fazer uma coisa que hoje tanto falta: contextualizar. Sem contexto, tudo é pretexto para interpretarmos o texto da forma que nós quisermos, e, farto de achismos e fake news, estamos nós. E então passamos para a sexta estrela, que vai ser só Maria no Concílio Vaticano II. Você sabia que o capítulo 8º da Lumen Gentium, que toda a gente fala, é o maior documento que a Igreja produziu sobre Maria no magistério ao longo dos séculos? Tão perto de nós, né? Tão perto de nós, 1962, 1965. Você sabia que no Concílio Vaticano II, esse mesmo documento, esse mesmo 8º capítulo da Lumen Gentium, era para ser um documento autónomo e teve 8 redações, e cada uma dessas redações vai esculpindo a figura de Maria segundo a história da salvação? Você sabia que a Logos tem algumas das fotografias dos documentos originais corrigidos pela caneta do próprio São Paulo VI?
A Logos é uma caixinha de surpresas. Depois, Mariologia, Maria no pós-Vaticano II, que já é praticamente a nossa época. O problema está, o magistério da Igreja avançou tanto, fez-se tanto, basta recordar São João Paulo II, mas nunca chegou. Ou chegou muito pouco. Ou chegou de forma muito, hoje, polémica, para a direita, para a esquerda, mas não de forma sistemática, não de forma orgânica. Não se conhecem os documentos e, quando se conhecem os documentos, não se aplica. E é exatamente por isso que a Logos quer fazer consigo, nesta 7ª estrela, este percurso. Então, daí, voltamos à página da chamada Mariologia histórica, da história da salvação, da história que Deus estabelece connosco e que vive connosco, e nós passamos exatamente para a 8ª estrela. Ora, a 8ª estrela vai contar, contextualizar e definir aquilo que foi a fé cristã, vamos lhe chamar a fé com Maria, enquanto membro da Igreja, a fé em Maria como intercessora, o lugar de Maria no único culto da Igreja, em Cristo, por Cristo e em Cristo, no Espírito Santo, para com Deus Pai. Ora, este percurso tem histórias, tem protagonistas que ficaram até hoje, pelo menos em língua portuguesa, praticamente fechados no esquecimento, mas acreditem, são pérolas. Claro que depois nós tivemos a reforma do calendário litúrgico, pensemos no primeiro documento da Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, aprovado em 1962, e esse documento vai produzir a reforma dos livros litúrgicos e também a reforma das festas marianas. Ora, é preciso, sim, saber a história da festa, mas também é preciso saber, e já o dissemos em outros cursos várias vezes, exatamente qual é o objeto da celebração, o que é que nós estamos a celebrar e aquilo que nós não estamos a celebrar. Certamente vai ser muito interessante conhecer também, e aí entramos já dentro, depois da Mariologia prática, da Mariologia na história da Igreja, na história da salvação, de nós como povo peregrino, começamos a entrar dentro de Maria, no mistério de Cristo. Ora, dentro do mistério de Cristo, vamos chegar então à dogmática enquanto tal, mas não como primeiro passo, mas para entender todos estes mistérios num percurso completo, integral, que realizamos até aqui. Ora, a 10ª estrela é então Maria no mistério de Cristo, e como não podia deixar de ser, Maria no mistério da... Não vai ser da Igreja. Vai ser Maria no mistério do reino. Porque Jesus instaurou o reino e nós constantemente continuamos a não ter em consideração que Jesus estabelece o reino de Deus, que Maria existe dentro deste reino de Deus. Então, essencialmente, temos que entender o que é o reino, o que é Maria dentro desse reino, e o que é o reino dos céus. E aí entra a comunhão dos santos, e aí entra Maria como assunta. E por isso mesmo, a 12ª estrela vai ser um tema que eu vejo ser abordado com uma certa superficialidade. Para uns, um argumento completamente moroso. Para outros, um argumento de esperança. Maria no fim dos tempos. Um argumento tratado de forma sistemática, de acordo com aquilo que é a escatologia da Igreja, as coisas últimas, aquilo que é verdade que só o Pai sabe a data, mas também é verdade que nós existimos nesta tensão permanente para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria, no meio disso, tem que esperar pelo stelário.